Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus é bom. Glória a Deus. E a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. Culto domingo, culto da família. Família, bênção de Deus. Oh, glória. Mas o inimigo ele não suporta ter uma família estruturada, abençoada. Então por isso nós temos sempre que orar pelas famílias, pela nossa família, pela família dos outros. Só que os crentes de hoje estão tendo medo de orar no mundo. E a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. E quando nós oramos pelas pessoas, às vezes você acha que você está dando, você está recebendo. Aleluia. Ontem eu estava num lugar, um devido lugar, e tinha um senhor lá e não tem nem como se colocar dúvida que Deus não está na vida dele. Ele não sabe ler nem escrever, é analfabeto, ele é pastor. E quando eu olhei para aquele homem, eu fechei a minha boca, olhei para o céu e falei: Senhor, usa ele para falar comigo. Glória a Deus. Não pedi outro, pedi ele. Falei: Senhor, usa ele para falar comigo. Da forma que eu pedi, meus irmãos, Deus usou. Para você ver que a Bíblia fala que quem tem espírito, e as coisas do espírito estão na cara, coisa da cara. A maior prova que você faz com Deus é essa. Se o mesmo Espírito estiver com você, estiver com outra pessoa, Deus vai trazer a revelação da palavra. Só que às vezes a gente tem dúvida, o inimigo coloca dúvida no nosso coração. E eu tenho uma certeza que todas as vezes que eu falo com Deus, Ele me responde. Foi tremendo, foi coisa de na hora, foi para depois, antes de depois, foi naquele momento. Fechei a minha boca e olhei para Deus. Falei: eu quero ouvir o Senhor falar comigo através da boca dele. E Deus, naquele momento ali, ele estava falando algo e Deus tomou ele em espírito, ele veio e colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a falar. E quando ele falava da forma que eu entendia. Para nós entender como Deus é maravilhoso, como Ele cuida de nós, e como Ele tem cuidado dos nossos. O cuidado de Deus na nossa vida é tão perfeito. É igual a minha esposa estava aqui no altar falando, os crentes de hoje não estão suportando passar pelo vale. Eles não estão suportando a pressão. Qualquer coisa do tipo de voltar para trás, de desistir, de parar. Toda coisa é momentos de lamentação. E eu conversando com aquele moço, eu vejo a graça de Deus sobre a vida dele. Em momento nenhum você não vê ele falar de nada. Só vê ele contando as bênçãos de Deus, você não vê ele contando nada que deu errado. Ele só conta aquilo que deu certo. É uma pessoa que você tem que colar do lado deles, que te joga para cima. Eu tenho um amigo meu, um missionário, Geraldo Cajado, ele é inspiração para mim. Eu coloquei com meu pai na fé. Eu nunca vi ele colocar uma palavra de desânimo para a gente. Um dia ele me falou uma coisa e eu fiquei assim olhando para ele e falou assim: Varão, tem crente que é melhor você ficar longe deles. Porque em vez de eles te levantar, é perigoso eles te jogar no mesmo lugar que eles estão. Porque o tempo todo eles não sabem contar das bênçãos de Deus maravilha. Eles só sabem contar das coisas erradas. Só das tristezas. É como se o inimigo está tendo mais poder sobre a vida deles que Deus. E eu fiquei olhando assim. Eu me espero muito quando eu olho. Um dia desse eu estava lá em casa e falei: Deus, estou precisando tanto de alguém orar por mim. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas eu não vou ligar para ninguém não. Porque a palavra do Senhor diz que nada vem a mim se o Pai me criar. Eu acabei de fechar a boca e ele me ligou. Louvar a Deus, estou público para me orar para você. Pega um copo d'água aí, coloca umas gotinhas de óleo, apresenta para cima, vou estar orando aqui, em seguida você toma.
O que você pediu a Deus, Deus vai fazer no mesmo momento. Glória a Deus. O problema nosso aqui é a murmuração, a lamentação, a reclamação. Se está com muito dinheiro, reclama que não tem tempo para gastar. Se não tem, reclama que não tem. Estava conversando com o pastor nesses dias. Se o pneu do carro fura, é lamentação. Não. O carro furou o pneu. Está andando, tem que furar mesmo. Uma hora ou outra vai furar. Senão o borracheiro vai ganhar dinheiro. Ah, o carro está estragando. Se ele estragar o mecânico, vai ganhar dinheiro. Acabou a gasolina. Todo mundo vai ganhar de uma forma. Às vezes o choro de um é o sorriso do outro. Quando morre um, na funerária ganha dinheiro. Todo mundo precisa de ganhar. Só que os crentes de hoje, o missionário está falando, eles estão achando que a presença do Senhor é só sorriso, é só ganhar, é só viagem, carro novo, moto nova. Não. Jesus disse que nesse mundo teremos aflições. Aleluia. Mas tem de bom ânimo. Ele está falando para nós ter bom ânimo. Eu venci. Agora, se não tiver bom ânimo, nós vamos vencer. Você está falando, no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Porque eu venci. Então, para que nós vencemos, primeiro nós temos que ter bom ânimo e tem que ter na presença dele. Uma mensagem, meus irmãos, que nunca vai sair do coração de vocês hoje. Nunca esqueça. João 15. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira. Ele fala verdadeira. Ele está falando engano. Ele está falando mentira. Não. Eu sou a videira verdadeira. E vós, somos nós, a vara. Toda vara que está em mim, essa sim dá fruto. Mas a que não está em mim, ó, é cortada. E quando a vara é cortada da água, o que ela faz? Seca. Porque ele disse: porque sem mim nada podeis fazer. Mas se tiver em mim e eu estiver em vós, pedireis o que quiserem ser feito. Então nós temos que entender que Jesus quer ter ele que dá fruto. Então nós somos um galho. Você dá uma árvore em si dá fruto, o galho dá, mas o galho tem que estar nela. Então nós temos que estar ligados em Jesus 24 horas para nós dar fruto. Não é somente dentro da igreja, não é somente na rua, é todo o tempo. Tem que ter no espírito. Está trabalhando. Ah, não posso orar lá no serviço, não. Não pode sim, ora em silêncio. Seu silêncio é você e Deus. Dorme, toca o joelho, ora, acorda, de madrugada. É o Espírito de Deus te despertando para orar, ora. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus fala com Josué: medita nesse livro, de dia e de noite, para tudo que fizer irá bem. Tudo. Porque esse livro que ele fala é a Bíblia, a palavra de Deus. É o manual de instrução do crente. Estava olhando esses dias um haitiano falando que o muito ver cega o ouvido, o muito aprender cega o entendimento. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? Às vezes já está tão focado nas coisas dos outros e esquece de focar nas coisas da gente. Às vezes nós estamos muito preocupados em fazer cursos e cursos, aprender com o homem e esquecemos do principal, aprender com Jesus, que é a palavra. Você está vendo a dificuldade que o crente tem para ler a Bíblia? Agora você pega uma revista, um livro qualquer, lê ele todo rapidinho. Para ler uma Bíblia, o crente, meus irmãos, eu falo com você diante de Deus, eu falo por mim mesmo. A dificuldade que o crente tem para ler uma Bíblia. Mas por mais que é difícil, vamos lá. Ah, pastor, começa a ler a Bíblia, dando abrir o boca, meu olho queima, sai lágrimas. Isso é um espírito que não é de Deus nessa vida. Porque a palavra diz, João diz: e conhecereis a verdade, tudo libertará. A palavra que você está lendo, ela está te libertando. Agora as coisas do mundo, você já viu o que é? O olho nem pisca, então. Eu vejo muitas pessoas, meus irmãos, que às vezes estão dentro da igreja, o corpo
espírito não está pensando tanta coisa lá fora e quer receber de Deus. E a minha parte de Deus tem compromisso, não é marcado, mas sim com o nosso espírito. O compromisso de Deus comigo, com você, meus irmãos, não é isso aqui não, isso aqui é matéria-prima. Isso aqui vai tudo na terra. Ele tem compromisso com o nosso espírito, que é dele, que vai recolher, e a alma que vai ser julgada no último dia. Quando a Bíblia fala na igreja, que os fundos de céu vão à casa do Senhor, meus irmãos, pastor, mas eu não estou conseguindo nem abrir a minha boca. Se alegra seu coração, se entrega ao Senhor. Você tem que sair da sua casa e determinar. Eu, quando eu levanto, eu determino a minha vida no nome de Jesus. Eu falo assim: o meu dia vai ser perfeito, a minha tarde, a noite, a madrugada. E todo impedimento, Deus já marcou no meu caminho no nome de Jesus. Eu determino sobre a minha vida que essa semana vai ser uma bênção. E nós temos que entender que a semana não começa amanhã, na segunda, não começa hoje, no domingo. Nós temos que determinar, meus irmãos, na nossa vida milagres. Se você profetiza na vida dos outros, por que você não vai profetizar na tua vida? Seja profeta dentro da tua casa. Fala com Deus: Deus, eu me chamou. Não é para ser igual a ninguém, não, para ser diferente. Ontem eu estava num culto lá, escutando isso, as pessoas estão focadas que o irmão fala em mim, entrega a revelação, mas esquece o dom que Deus deu para eles. Isso acaba tornando inveja. É a podridão dos ossos, e a Eva fala que era considerada como um pecado de feitiçaria. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, para não desejar o que vai da gente, para desejar aquilo que Deus tem para nós, que o que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Tem pessoas, meus irmãos, que estão travadas na vida espiritual, financeira, porque esqueceram de ser. Eu falo com você que eu tenho uma irmã minha que era assim. Sempre arrumou serviço bom, mas só focava nos outros. Você viu o carro novo que o fulano comprou? Você viu o fulano reformando na casa deles? Aí ele deu para lembrar: e o seu? O que você tem feito? Aí pegava o dinheiro, quando pegava uma cena, alguma coisa, ia viajar, torrava tudo e depois virava. Fulano tem isso, eu não tenho nada. Aí começa dando uma de coitadinho. Todas as pessoas que dão uma de coitadinho, meus irmãos, porque não regrou lá atrás, não plantou lá atrás, não guardou, não juntou. Aí o outro lá, que às vezes não curtiu, não saiu, nem nada, tem as coisas. Aí fica lá olhando o coitado, aí o coitado carregando uma carga lá no olho. E não faz no olho, é a língua, que é o chicote do culto. Nessa manhã eu vou ler um desse pequeno, meus irmãos, culto da família. Abra tua Bíblia comigo, Salmos 120, para nós entender o que Deus quer falar com a igreja nessa manhã. Salmo 120, o tema da minha Bíblia está aqui: o salmista ora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Então nós temos que orar. A Bíblia fala: o salmista ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. E caluniador. Mentiroso e caluniador. Mentiroso é aqueles que falam coisas que você não fez, levando com mentira. Caluniador, aqueles que calunia, fala por trás, de perto de você uma coisa, fora é outra. Olha a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você. Salmo 120. Na minha angústia eu clamei, pastor. Você clamou o Senhor, não é pastor não, né? Não é um missionário também não? Missionário, levita, o irmão. Olha, estou entendi errado aqui. Eu quero que você acompanhe comigo aí. Na minha angústia eu clamei a levita. Na minha angústia eu clamei o bispo. O Senhor, né? E ele? Então ele te ouviu. Então ele não é surdo, né? Então tá. Então quem nós escrever Maria e falar que Deus não está ouvindo a oração, então está na minha angústia. Quando estiver angustiada, vai clamar o Senhor e ele vai nos ouvir, né? Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos
e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Acrescenta alguma coisa? Vai dar alguma coisa? Para quem sabe a vida palavra mentira, calor da sua vida não vai dar em nada. Porque quem te justifica, vamos lá, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando já, eles estão em guerra. Amém? Você já notou que às vezes somente você falar de Deus, o povo fica furioso? Aí a Bíblia fala, pacífico sou, mas eu falando já, eles estão em guerra. Somente nós falarmos, o mundo já está em guerra. Porque não aceita aquilo que é de Deus. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Já habitou, não quer dizer que vai habitar, não. É passado. Se as pessoas não querem a paz, vai ficar no meio delas. Jesus disse, eu me deixo com paz, eu me domino a paz. Aqui está falando, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Nós, quando era o velho mundo, a velha criatura, habitava com pessoas que não queriam paz, só queriam o mundo. Só que hoje, nós, na presença do Senhor, a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que não anda segundo o seduzir, nem se detém a mesma, mas antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, manual de instrução. Glória a Deus. Quando nós pegamos uma palavra encaixada, tem que encaixar naquilo que nós estamos lendo, porque Deus revela na palavra. A minha alma, antigamente, ela ficava no meio de pessoas que alimentavam as coisas do mundo, porque eu não conhecia Jesus. Mas hoje eu conheço Jesus, eu tenho que andar com a minha alma próximo de pessoas que vai me levar para ter um encontro com Ele. De estar no mundo da água mole, pedradura, de tanto bar, de tanto ficar ouvindo as coisas do mundo, vai encher, né? Quando for passar mal, vai vomitar o quê? As coisas do mundo. Agora, se nós estamos cheios das coisas de Deus, quando fala vomitar, é a palavra que sai dessa boca. O provérbio diz que tudo que se deve guardar agora no coração, porque dele procede que sai da tua boca. Quando fala vomitar, você vai ver uma pessoa que está nervosa, está brava, furiosa, começa a vomitar o que está lá dentro, começa a soltar tudo. Se estiver cheio de Deus, imagina coisa boa com essa lei. Vai começar a levantar contra ela, falando as coisas, falou algo que você não fez, quem me justifica é Deus. A palavra diz que nenhuma ferramenta forjada contra mim prosperará. Toda língua no dia do juízo ele condenará. Essa é antes do céu, Senhor. Eu sou o céu. E a minha justiça não vem da terra, ela vem do Senhor. Está cheio. Palavra. Agora imagine que vai cheio das coisas do mundo. Vai querer sair na pancada. Vai querer xingar nomes, porque está cheio das coisas do mundo, vai sair. Tem pessoas que dizem que é crente, vai na igreja e tudo mais, mas quando abre a boca, sai nada de Deus. Não é Bíblia, não, meus irmãos, não está escrito na Bíblia, não. Eu já vi pessoas pregando dentro da igreja, mas as coisas do mundo vai ser para nós aprender. Diga com quem do ano deu direito que conhece. Está na Bíblia, não, tá? Quem quer ter uma língua está na Bíblia, tá? Fala diante de Deus, porque senão ele vai falar assim: onde está isso aí? Eu vou passar vergonha. Então, muito cuidado.
Por que eles falam que um tem quanto direito de doença? Tem pessoas que se dizem homem de Deus, eu já vi uns sentados de boteco, sem camisa lá, conversando com o pessoal do boteco. Eu vi um aí, eu nem vou citar lá o nome, o pessoal que conhece ele. E fica direto nos botecos, batendo babulando sem camisa. E fica bravo que está na igreja, aqui e ali, e quer dar uma oportunidade. Esse dia que eu mandava uma mensagem para mim, olha para aqui, passa. Aí tá lá postando na camisetinha, está malhando, até forte. Está malhando. Ah, mas eu estou numa luta danada, minha mulher levou meus filhos, foi embora para longe, não quer deixar eu ver meus filhos. Levaram. Nada acontece a lugar de Deus. Deus para você. Tem que se converter. Não é estar falando de Deus, eu falando namorada, do casal, nem separou. Tomar cuidado. Infelizmente tem lugar que uma pessoa coloca uma pessoa dessa vontade e contamina. Aí esses dias eu vi mostrando que estava na igreja fazendo a obra. Eu olhei e calado. Mas eu não dei hora que dá vontade de chorar. Fui quarta-feira, terminou o mundo, fui levar a bicicleta que estava aqui e explodiu embora de casa. Eu cheguei aqui, eu virei essa cedinha aqui, não peguei a rua de baixo lá. Um rapaz que eu conheço há muito tempo, sentado no lugar lá, parou a volta na rua. Eu vi que estava fumando, mas a forma que ele fazia com a mão não era cigarro, não era maconha. Aí eu olhei, passei, fiquei calado, fui embora. Aí eu tô vendo com um outro rapaz me dá uma, falei, fulano tá desviado, eu falei, tá, não, eu fiquei de frente, eu não gosto lá na igreja. Aí eu falei assim, ah tá, mas por quê? Mas ele é uma coisa, não. Aí ele começou a insistir demais, né? Eu não posso mentir. Agora, eu tô vendo ele em tal lugar, assim. E estava fumando, mas eu não posso descrever. Não sei se era cigarro ou maconha, mas estava fumando. A forma que estava com a boca era maconha. É o famoso ditadinho do mundo, dando a bolinha. Aí ele foi, falei que ele não comenta nada, não. Por isso que eu falo, você usa o nome de Deus, mas Deus tem que tomar cuidado se falar uma coisa, não comenta nada. Ele foi e falou com o rapaz. Você estava numa mulher esse dia assim, né, fumando maconha. Ele falou, vou mentir para você não, você não conheço Jesus, não pode mentir não. Eu estava mesmo. Mas aí ele falou assim, mas eu sei quem falou com você. Porque a pessoa me viu. Então hoje, meus irmãos, sabe por que as pessoas estão com medo de confessar as coisas da igreja? Porque as pessoas estão comentando. Você vê que as pessoas do mundo, a Bíblia fala que o reino das trevas é mais prudente que a luz. O pessoal chegava num padre para confessar, ninguém estava sabendo. Você chegar na igreja e confessar um pecado do pastor, todo mundo está sabendo. Só que nós temos que quebrar essa maldição, Quando alguém confessar algo, você quer que aconteça ruim, conta, mas não cita o nome da pessoa em nenhum lugar. Porque aquele livro assim de testemunho. Não que os fatos também na hora do sermão eles falam, mas eles não citam nomes. Então nós temos que tomar cuidado. E quando a pessoa confia em você para contar algo, ela vive o Espírito de Deus sobre a tua vida. Aí se você comenta, aí o que vai acontecer? A pessoa vai afastar. O inimigo ele quer alguém afastado. Então nós temos que tomar cuidado. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não, ele vem para dar vida e vida com abundância. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, na minha angústia, eu clamei o Senhor. E ele me ouviu. Então não vale a pena gravar o Senhor, que ele te ouve. Só que nem sempre ele vai responder no tempo que nós queremos. Vai depender de João 15:7. Se tiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aí pedireis tudo o que quiser ser feito. Se você tiver em Jesus, as palavras estiverem em você pode pedir tudo o que vai acontecer. Pastor, mas eu não estou dentro da igreja, não tenho de Deus. Você pode estar 50 anos, 100 anos. Tem pessoas que estão na igreja há um mês, mas se converteu. Paulo se converteu com 3 dias. Teve encontro.
Mas pastor, eu não estou em pecado. Não, o pecado é quando você fala que não está. Nós nascemos do pecado. Nós somos fruto do pecado. Nós somos pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pecador arrependido. É diferente. Então, meus irmãos, a diferença hoje, Deus não está preocupado se você está pecando ou não está pecando, Ele está preocupado se você vai confessar. E não praticar de novo aquilo que você tem um pecado que é um deslize, falta de sabedoria, ou de conhecimento, ou ensinamento, e tem pecado consciente. Pecado consciente, a Bíblia fala que não tem perdão. É quando você vai fazer algo, você sabe que não pode, e vai e faz. Agora, aquilo que você, sem querer, aconteceu, confessando o Senhor e Ele é fiel no perdão. Glória a Deus. O maior pecado dos crentes hoje, sabe o que é? São pior que a medo, desejando mal ao outro. Aqui a Bíblia está falando aqui, o salmista dizendo agora, o salmista ora para que seja livre dos mentirosos e caluniadores. Ali ele está falando, os irmãos, do próprio povo de Israel, Davi falando, ele estava sendo perseguido pelo rei de Israel, um que ele ajudou ele a se erguer. O rei, se não fosse Davi, Deus do Davi, Golias tinha matado Jesus. A nós entender que Deus, irmão, Ele tem compromisso com Deus. Se Davi foi perseguido, caluniado, eles queriam tirar a vida dele porque ele estava sendo reconhecido. Mas ele era reconhecido, sabe por quê? Porque ele fazia a vontade de Deus. Porque era segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos apontados, caluniados, difamados. As pessoas às vezes olham com olhar de deboche. Deboche é o quê? Você fala uma coisa e não aceita. Desejo mal. Mas você tem que entender que eu acho interessante quando José ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Passou, meus irmãos, apanhou, passou por várias coisas. Mas nós entendemos que aquilo ali tinha que acontecer, sabe por quê? Senão ele não ia ser, Deus não ia reconhecer no Egito. Olha o que José fala em Gênesis, capítulo 50, isso é interessante. Eu estava meditando isso aqui, meus irmãos, você vê que como Deus trabalha. Gênesis capítulo 50, versículo 18. A Bíblia fala no versículo 19. Gênesis 50, 19. José falando aqui, José disse-lhes: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus. Olha no 20 que ele fala com os irmãos dele. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia. Eles intentaram mal contra ele, venderam como escravo. Primeiro, antes de vender como escravo, eles jogaram na cisterna. Só com medo do pai deles achar ele lá e tirou ele da cisterna. Bateram nele, jogou lá. Só que eles vendo os compradores de escravo passando, vendendo ele como escravo. Só que Deus tinha dado uma visão para José. E aquela visão, meus irmãos, somente aquele que tem espírito consegue discernir. A Bíblia ensina, meus irmãos, que tem visão só o Espírito Santo de Deus. Assim. Mostrava ele a lua e o sol. A lua se prostrava diante do sol, o sol diante da lua. E ele olhando aquela visão, querendo entender. Aí ali havia a família dele, Deus mostrando que a família dele tudo ia prostrar diante dele. Aí olha o que acontece aqui. No 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por Deus céus. Os irmãos que venderam como escravo acharam que ele já estava até morto, nem sabia que era José. Tomou Deus e prostrou diante dele, oferecendo ele como servo. Que ele se vira. Aleluia. Era escravo, vendiam como escravo. Para o homem estava morto, mas para Deus
sem vida. O homem estava perdido, mas Deus achou ele lá no Egito. O Egito não está perdido, escuridão, treva. Mas a Bíblia fala que onde tem luz, as trevas permanecem. Então, através do homem de Deus que não se corrompeu com o Egito, Deus transformou tudo. Deus criou um cargo para ele de governador. O próprio rei disse: ó, tudo que você está vendo aí, a partir de hoje, você vai mandar de tudo, você só vai mandar de mim. Para a obra colocou no Deus. Está nas suas mãos. Está tudo nas suas mãos. Todos vão ter que se prostrar de luz. Aqueles que apontavam dele para ele, onde que via ele, não estava por ele. Abaixava a cabeça e batia com Deus. Até mesmo aquele chefe da guarda que agrediu ele porque a mulher dele mentiu que ele tinha abusado dela. Ele se prostrou. A mulher que inventou aquilo, o marido pediu o quê? A cabeça dela. Só que naquele momento eles tentaram ainda soltar ela para ir para fora. Só que ali eles deixam uma marca da pessoa. E ela tem que ficar com a cara tampada a vida toda. E ali depois morreu no deserto de fome. Porque a palavra do Senhor diz: ai daqueles que tocarem meus ungidos. Ai daqueles que maltratarem os meus profetas. Ele era ungido de Deus. Ele era separado de Deus. Então, quando Deus nos escolhe, o inimigo não tem poder sobre nós. Mas, pastor, como eu vou saber se eu sou escolhido de Deus? Como vai saber se eu sou chamado? Faça como Isaías. Isaías não era escolhido e chamado, ele se prontificou. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Jeremias já era escolhido. A Bíblia fala que ele foi escolhido desde o ventre, mas Isaías, no momento nenhum, você vê falando. Se você entender Isaías, ele chega, ele começa a confessar a Deus. Sou homem de lábios impuros. Ele confessando que ele pecava no falar, andava com pessoas com provérbios, palavras que contaminavam. Mas mesmo assim ele diz: eis-me aqui, envia-me. Ele está pedindo: Deus, envia-me. Mas para Deus enviar ele, o que Deus tinha que fazer? Se o pecado estava na boca, ele tinha que purificar ele. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo. E este anjo pegou uma brasa, uma tenaz, que significa, é como se fosse uma pinça. Pegou uma brasa de fogo e tocou na boca de Isaías. E naquele momento, entrou um espírito de excelência. Aí ele disse: envia. O próprio Deus diz: agora quem eu enviarei? Ele disse: envia. Ele se prontificou, meus irmãos. Então todos nós temos um chamado, eu entendi depois disso. Porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que vai ser escolhido é aquele que se prontifica, é aquele que renuncia, é aquele que abre mão de si mesmo, é aquele que não está preocupado com o que o outro está falando, ele está preocupado com a direção da cruz. A Bíblia fala assim comigo, com você, meus irmãos, que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, senão esse não é digno de mim. Jesus disse assim: aquele que quer se tornar meu discípulo, pega a tua cruz e siga. Aquele que perde a sua vida por amor a mim, achá-la. E aquele que querer ganhar a tua vida, vai perder. Aquele que está preocupado com medo de morrer. Mas aquele que perder a vida por Jesus, vai achar que a maior vida não é nessa terra, é a vida eterna. Muitos dos meus irmãos estão preocupados com essa vida na terra, essa vida é passageira. Não é 50 anos, não é 100 anos aqui que vai ser a eternidade, não, a eternidade é com o Pai. Lá é milhões e milhões e milhões de anos. Ou é fogo, ou é boca de ouro. Lá embaixo é só fogo. Fogo que não se consome. Ardente, ranger de dente. Eu não gosto nem de pensar nisso.
pensamento que eu quero é quando a trombeta tocar, eu ser arrebatado. Eu pedi a Deus que, em nome de Jesus, quero passar por aquele processo igual Elias, Enoque, não conhecer a morte. Quero conhecer a vida eterna. Se transar, arrebatado vivo. Não tem coisa melhor não, mas eu nem conhecer a morte. Eles eram tanto homem de Deus, Elias e Enoque, que eles não conheciam a morte. Eu às vezes eu fico olhando para os irmãos que tem crente com medo de morrer. E pessoas você fala assim com ele assim, você tem o Espírito Santo, né? Você se converteu, né? E se Deus te chamar você agora? Você é doido? Doido é querer ficar nesse mundo, meus irmãos, que não tem nada a nos oferecer. Cheio de corrupção, cheio de mentira, de engano. E se nós tivermos preparado, Deus nos chamar, meus irmãos, para a glória dele, amém. Esse mundo aqui é um perigo de nós se corromper. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Às vezes nós temos tanta coisa no nosso coração que nós queremos, mas tem que falar com Deus, Deus, isso que eu quero vai me aproximar do Senhor ou vai me afastar? Se for me afastar, melhor que eu tenho. Quem que vai no momento de prazer se nós perdermos a presença de Deus? Eu aprendo muito com Davi no Salmo 51, quando ele diz: tira tudo de mim, menos a tua presença. Imagina tudo que Davi tinha, meus irmãos. Quem somos nós para conquistar tudo que Davi tinha? Tem pessoas que estão preocupadas em conquistar um carro, uma casa. Eu queria ter uma fazenda. Eu queria ter isso, aquilo outro. O que é isso perto daquilo que Davi tinha? Davi tinha vários reis, ele conquistou vários reis. Aqueles talentos, prata, ouro, todos os reis que conquistavam, eles levavam para casa. Aí eu pergunto a vocês hoje: imagina nós com 1% do que Davi tinha. Era perigoso nem estar aqui dentro da igreja hoje. Não, hoje eu sou isso. Se vocês quiserem pregar para mim, não tem que ter casa. Vai fazer igual ele. Vai montar a Arca da Aliança, a Arca da Aliança significa a presença. E quem construiu a igreja dentro de casa, trazer as pessoas para ele. Mas Jesus falou, né? O próprio Deus usou Natan, não tem preparo. Tem que ir, ficar em Jerusalém, tem que ir do alto, seja revestido por poder. Natan exortou Davi. E Davi já está, depois de um certo tempo, ele não queria ir até onde a Arca da Aliança estava. Ele não, eu vou construir a Arca da Aliança aqui em Jerusalém. Eu vou construir. Então, não é Deus que mandou. O próprio Natan e sacerdote disse para ele: mas Deus mandou. Quando Natan leva para ele a lei de Moisés para ele ler, porque chegou um momento, ele tinha várias esposas, começou a arrumar as concubinas. Aí ele falou com ele assim: mas Deus mostrou para você que tem que ser assim. Porque Abraão, Deus falou que ele ia ser pai de nação, nem por isso ele tem várias mulheres. Quando fala pai, é pai na fé. Ele achava que tinha que ter várias mulheres para ter vários filhos. Ali, se você for olhar para frente, os próprios filhos dele, como Absalão, estavam ficando com as próprias mulheres dele. Os filhos dele queriam matar ele para tomar um reinado, porque um era filho de esposa, outro de concubinas. Então, concubinas não tem herança. Então, eles queriam o quê? Matar ele das heranças. Queriam tomar a força. Então, meus irmãos, tem que ser filho, não bastardo. Filho, ele obedece. Bastardo não gosta de obedecer. Então, se nós queremos ter algo com Deus, nós temos primeiramente ter obediência, reverência à palavra, temor e tremor. Nós temos que temer a Deus, meus irmãos, em todos os momentos. Dependendo da situação que você está em algum lugar, está ouvindo certo tipo de coisa, Deus
que afastar daqui, porque isso aqui não está agradando. É triste, meus irmãos. Minha mãe estava viva e minhas irmãs prepararam um aniversário para ela lá em Merité. Aí tinha um culto para ela. Depois do culto eu vou. Esperando acabar o culto, eu fui. Cheguei lá, estava tranquilo, sentou uma mesa, eles emendaram uma mesa, mas estava nessa igreja aqui lá no terraço. E sentou, tinha muitos filhos, 9 filhos, imagina o tanto de irmão, cunhado, sobrinho, aí foi enchendo. Estava muito gostoso, aí até chegar os amigos da minha irmã lá que chamou, uma sanfona, outro não sei o que, e foi assim, tocar um forró. Eu não senti paz de Deus, eu fui lá para fora, sentei na rua, quando eu sentei, minha mãe foi para a cidade de mim. O que aconteceu, meu filho? Falei, não, eu estou querendo dar uma respirada aqui fora. Ela falou, eu já me entendi. Falei, eu preciso respirar. Aí tinha almoçado, já vendo, já estou despedindo do povo. Já vi, né, fez a minha parte. Porque tem horas, meu irmão, tem momentos que não é pra gente. Nós, sem entender que nós somos carne. E a carne é o quê? Ela quer a coisa da carne. Então nós temos que alimentar das coisas do Espírito para nos fortalecer. Se nós alimentamos com as coisas do mundo, a tendência é enfraquecer cada vez mais. Tem dia que eu estou dentro de casa, eu falo para o esposo, não precisando de ouvir. Não precisa de ouvir. Os vizinhos estão lá com o som, toda altura, música mudando. Aí eu falo para o meu som, caralho, eu vou fazer o quê? Eu vou estar alimentando e eles estão colocando. Eu vou falar com o grupo em alto também, que está lá fora nem ouve, mas o ouvido está dentro de casa. Para a glória de Deus, eu não sei, eu vejo que incomoda. Passa 1, 2 dias desse jeito do som. Deus nos testa o tempo todo, nos prova. E é tão bom, sabe, ser provado por Deus. Porque quando nós somos provados por Deus, Ele nos aprova. Tem que ser provado para ser aprovado. E os crentes hoje querem ser aprovados, mas não querem aprova. A prova vem, não tem como você correr na prova, não. Ela vem mesmo. Tem dia que você acorda com uma dor na cabeça, uma dor de barriga. Tem dia que tem um dia que eu dormi lá em casa, estava com a minha esposa, dormi bem com uma bonequinha, acordei, parecia que meu cérebro tinha soltado a cabeça. Todo dolorido. Parece que eu estou umas porretadas hoje. Aí eu falei assim, eu preciso de orar. Estou muito doido, comecei a orar a Deus. E para agora, Deus, em poucos segundos, a dor subiu. Foi nem minutos, não, segundos. Dobrei também, comecei a orar. Falei, Senhor, é o Senhor me moldando, é o Senhor me transformando. Se for o Senhor, fica à vontade. Porque eu sei que eu estou na mão do olheiro o tempo todo. Agora, se não for o Senhor, que todo mal se sai em nome de Jesus. Aquilo que foi igual um quebra-cabeça, foi voltando no lugar. E eu falei, o meu redentor, ele vive. Ele vive e reina para sempre. Estava vendo o pastor falando, é verdade, amo muito falar, mas não vai significar. Quando nós meditamos nessa palavra todos os dias, quando nós clamamos o Senhor através da palavra, Ele nos responde. Agora, se nós não meditar nela, nós não buscar nela, nós não orar, não fazer nada, o que vai acontecer? Quando nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos ouvir. Nós temos que ter um depósito de oração. Tem pessoas que só buscam a Deus que estão precisando. Espera a doença vir para buscar. Espera a perda vir para buscar. Não. Você tem que buscar para você não perder. Você tem que buscar para a eternidade ser repreendido em nome de Jesus. E se ela vier, é para manifestar a glória de Deus. Tem coisas, meus irmãos, que vêm para tentar nos desestruturar, tirar nossa bênção, tirar nossa paz. Mas aí, quando nós confiamos no Senhor, a palavra do Senhor vem dizendo assim: que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então,
O que nós temos que fazer? Permanecer. Está doendo? Permanece. Está sorrindo? Permanece. Mas não é doendo só para permanecer. Vem sorrindo, é melhor do que vir chorando. Não faz igual eu, não. Eu não vim para esse Senhor, eu tinha que vir chorando. Cheguei um momento da minha vida que a água só tomava, eu vomitava. Uma pessoa que tem a água para o estômago, irmão, eu creio para mim, vai estar bom. Mas Deus, nós cremos um Deus que dá a vida. E mesmo assim, Deus teve misericórdia de mim. Mesmo assim, Ele não me abandonou. Mesmo assim, Ele não abriu mão de mim. Ele disse assim: que venha todo quebrado, mas venha. Que venha todo destruído, mas venha. Ele olhou para mim, meus irmãos. Ele me olhou como eu estava naquele momento. Ele me olhou como eu ia estar depois. Sabe que quando Jesus ele escolheu Saulo, ele estava preocupado naquele momento? Que ele estava perseguindo? Ele estava preocupado que ele açoitava os crentes? Não. Jesus sabia que Saulo ia fazer depois. Ele disse: hoje ele é perseguidor, mas amanhã vai ser o que levar a minha palavra. O crente de Deus olhou para mim, meus irmãos, e olhou assim: hoje ele está morto, porque ele está nos amores. Mas amanhã vai ter vida. E vai levar a vida. E vai levar a vida. Eu creio que ele olhou dessa forma. Eu aprendi, meus irmãos, que para Deus nada é impossível. Eu aprendi que quando Deus vai operar, nada nem ninguém pode impedir. Então pega essa palavra para mim e para você nessa noite, nessa manhã. Quando nós estivermos angustiados, clama ao Senhor. O salmista diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Deus está ouvindo o tempo todo. Somente pede a Ele para livrar a sua alma dos lábios mentirosos, enganadores, da língua enganadora. Pede a Ele para livrar a sua alma das obras de macumbaria, feitiçaria. Pede a Ele para livrar a sua alma do mundo perverso, do mundo sanguinário, dos acidentes. Peça a Ele para te dar livramento. Peça a Ele para te capacitar. Senhor, me capacita para que eu possa fazer uma boa obra para o Senhor. Me usa, Pai, segundo a minha vontade, mas primeiro a vontade do Senhor. Pai, faça de mim um vaso novo, um vaso de honra, para que quando eu abrir a minha boca, que o nome do Senhor seja glorificado. Peça a Ele para te dar sabedoria para você ganhar as almas. Meus irmãos, nós entendemos o que é ganhar uma alma para Deus. A Bíblia fala que uma alma para Ele vale mais que o mundo inteiro. Quando você ora para uma pessoa, ela levanta a mão, aceita Jesus. Você pode ter certeza, se uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro, Deus coloca o céu na sua mão. Um dia eu estava ouvindo que lá em Evangelista, um amigo nosso, Vanderlei, um monte, e eu vim de novo. Estava passando hoje, um saco de lado nas costas, morador de rua. Eu olhei para aquele homem e falei com ele assim: você está indo para comprar droga, né? Ele foi baixar a cabeça. Eu posso orar por você, meu pai? Olhei para ele dentro da Bíblia, lá no livro de Lucas 15, 11, o filho pródigo. Falei com ele assim: você é filho pródigo. Conheceu a casa do pai, tinha tudo. E abandonou a casa do pai para ficar nessa situação, mendigando. Igual o filho pródigo para comer os restos dos povos. Isso aí, em vez de você dar, está comendo com lixo. Aí, para comer, ele tem dinheiro, mas vai usar droga, sempre arruma. Carro com lata, com papelão. Falei com ele assim: tem pessoas lá dentro da sua casa te esperando, dentro da sua casa, tem casa. Aí ele começou a conversar comigo e falou comigo assim: eu era da igreja de Deus da Luz. Eu pregava. E eu falei com ele: parou porque ele é muita decepção. Falei: Jesus te decepcionou, não. Falei: imagina Jesus se ele fosse olhar para aqueles que traiu ele, para aqueles que negou. Ele não olhou para eles, ele olhou para Deus. Então nós temos que olhar para Jesus. Aí naquele momento Deus colocou ele olhar para ele. Ele pegou o saco de lá que estava
as planejam agora no meio do mar. Eu disse, vou voltar para aqui. Aí ali nós fizemos uma oração da fé, o Vanderlei me ajudou. E para a glória de Deus, tirou os panos e estou voltando para casa. Aí nós fomos no dia da passagem do ônibus, ele entrou no ônibus e foi embora. E ele falou até onde ele morava. Se eu moro lá em Venadão, tal lugar. É para nós entendermos, irmãos. Para Deus, nada é impossível. Então Deus está o tempo todo trabalhando. Deus está o tempo todo nos olhando, nos ouvindo. E no momento certo, Ele vai nos responder. Na hora certa. É somente nós entender que Ele é o Criador e nós somos o Criador. É nós entender que operando Ele tem impedir. Deus o tempo todo Ele está aqui. Deus o tempo todo Ele está na nossa vida. Então basta nós confiar nele, esperar nele, descansar nele, fazer a vontade dele. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, para trazer para a igreja. Salmos conhecidos, né? Vamos fazer um minuto de oração para encerrar este culto nessa manhã, em nome de Jesus. Feche teus olhos, coloca a consigo no coração. Pai da verdade, Pai querido, Pai amado. Meu Pai, nessa manhã apresenta, meu Pai, essas almas que eles se encontram. Apresenta aqueles que não puderam vir, Senhor. Cada nome que está nesse caderno de oração. Cada família, cada parentela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra toda maldição hereditária de família. Quebra toda inveja, todo orgulho, toda calúnia, difamação. Quebra, meu Pai, todo levante, meu Pai, toda maldição que foi lançada contra este homem, contra essa mulher, para tentar parar, meu Pai, a obra do Senhor na vida deles, meu Pai. Meu Pai, abre porta que não tem, meu Deus. Seja o médico, o remédio. Livra, meu Pai, dos acidentes, da bala perdida, do olho sanguinado, da peste, da praga. Livra, meu Pai, dos ladrões, dos maldizentes, caluniadores, mentirosos. Livra, meu Pai, de toda obra que não for do Senhor. Pai, eu profetizo, meu Pai, uma semana de bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada vida que aqui se encontra, sobre a minha vida, a minha esposa, minhas filhas, sobre a vida missionária do mar, a família dele, da nossa irmã Maria das Graças. Meu Deus, apresenta cada um nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que o inimigo projetou que vai contra essas vidas nessa manhã, seja quebrado no nome de Jesus. Eu profetizo que essa semana será a semana, meu Pai, de bênção, de milagre, de resposta do Senhor. Que seja uma semana abençoada, Pai. Que portas vão ser abertas, que maldição vão ser quebrada. Meu Pai, que todo levante, que toda obra que não for do Senhor seja desfeita em nome de Jesus. Pai, entra com providência, abre portas onde não tem, Deus. Repreende todo devorador, migrador, ceifador, portador, sofredor. Acorrenta, Pai, todos os demônios do espírito, da alma, do corpo, que fica tentando tocar na vida dessa pessoa. Meu Deus, traga paz nos lares. Traga calmaria em nós. Repreende, meu Pai, toda insônia. Repreende, meu Pai, todo espírito de afronta. Meu Pai, tudo aquilo que vier, meu Pai, para se levantar com o teu corpo, que seja repreendido pelo poder da tua palavra, pelo sangue de Jesus. Assim eu te peço, Pai, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, e toda a igreja diz: glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus.